Olá pessoal, bom ver vocês aqui mais uma vez. Vamos dar prosseguimento à nossa série sobre depressão, agora falando um pouco da questão do segmento, do tratamento, o que pode acontecer, tirar algumas dúvidas que são frequentes, quando o paciente vai de alta e por aí tudo mais. Então vamos lá, o primeiro ponto é, depressão é uma doença para ser curada. Sendo um primeiro episódio, uma pessoa que faz o tratamento certinho com um médico psiquiatra competente, o objetivo é que essa pessoa fique 100% boa. No entanto, tem que ter um pouquinho de paciência, As medicações psiquiátricas, elas demoram um pouquinho para fazer efeito e mesmo assim, no início também tem a questão de você precisar se adaptar ao remédio. Às vezes tem algum colateral, alguma coisinha que incomoda. Mas com paciência, o remédio vai sendo introduzido, vai sendo ajustado, se precisar troca alguma coisa, acrescenta algum outro, aumenta a dose, até que a pessoa chegue nesse nível de estar 100% bem. Esse é o objetivo. Mesmo assim, depois disso, é necessário que a pessoa faça um tratamento de manutenção. É necessário seguir o tratamento por, no mínimo, mais 6 meses. E aí sim, depois disso é que começa a ser diminuída a medicação até ser retirado o paciente de alta. Se o paciente é adequado, se o médico psiquiatra é competente, eu diria que na maior parte dos casos isso é o que acontece, isso é o caminho, digamos, natural. Mas nem sempre é isso que a gente vê, E acho que por isso que tem muita gente que tem a impressão errada de que depressão não tem cura, que a pessoa depois que começa a tomar o remédio ela fica dependente, precisa tomar para o resto da vida. Mas infelizmente é uma percepção errada que talvez seja fruto exatamente disso que eu vou comentar a partir de agora, que é o abandono do tratamento. O que acontece muito, bastante, a pessoa está péssima, está muito mal, ela começa o tratamento e aí ela toma a medicação e ela melhora significativamente, mas ela não está bem, não está 100% ainda. Mas muitas vezes a pessoa fica, não, aqui já é o suficiente, daqui em diante eu me viro sozinha, eu vou para a igreja, eu vou fazer atividade, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Obviamente não tenho nada contra que busque outras formas de melhorar, de se ajudar, mas é uma conduta errada, A partir do momento que você tira a medicação, a tendência é que vá regredir, vá piorar para o estágio em que você estava antes. E a isso a gente chama de recidiva, A recorrência, um novo episódio. E o mais importante, que eu acho que muita gente não tem noção, é que quanto mais episódios, quanto maior o número de recidivas, em geral, mais grave o quadro vai ficando e também mais resistente à medicação, ou seja, precisa cada vez mais de medicações mais potentes, em doses maiores e muitas vezes a associação entre essas medicações. E mesmo assim, quando tem muitas recidivas, aí já fica mais complicado do paciente ficar 100% bem, 100% curado. Infelizmente essa é a realidade e eu preciso explicar isso de um modo muito claro para vocês, exatamente para que vocês se conscientizem, façam o tratamento do modo correto. É por isso que muitas vezes você conhece uma pessoa que já trata depressão, por exemplo, há 5, 8, 10 anos e aquela pessoa nunca fica 100%. E talvez, sendo bem sincero, pode parecer bastante duro, talvez essas pessoas nunca mais fiquem de fato, exatamente pelo fato de que o tratamento não foi feito do modo mais adequado e aí isso foi se arrastando. Infelizmente essa é a realidade, então não façam isso com vocês, ok? Então, como eu estou falando, fazer o tratamento no mínimo 6 meses, depois começa a diminuir a medicação, 6 meses depois de estar bem, 100% bem. Aí sim começa a diminuir a medicação até tirar. No entanto, claro, observar, se começar a diminuir a medicação e piorar, é necessário voltar. A gente tenta tirar a medicação, em geral, até 2 vezes. A partir do terceiro episódio, ou seja, da segunda recidiva, cientificamente foi provado, foi demonstrado que não compensa mais tentar tirar a medicação, porque aquele caso cronificou. Falando de um modo mais claro para que você possa entender. Infelizmente, essa é a pessoa que realmente vai precisar tomar o remédio para o resto da vida, porque basicamente, se tirar o remédio, ela vai adoecer novamente, ela vai piorar. E aí, mais uma coisa para esclarecer, não é uma questão de dependência química do remédio. A pessoa não está viciada no remédio, a pessoa está se tratando. É a mesma coisa de você pegar um paciente que é diabetes, que usa insulina e ele deixar de usar insulina. Ele vai morrer, ele não pode deixar de usar insulina, se for um paciente diabetes tipo 1, por exemplo. Então é muito semelhante, é basicamente a mesma coisa. Então não é dependência, é o tratamento, é a necessidade. Dependência química é outra coisa que a gente já conversou e também vamos voltar a conversar com vocês no futuro breve. Aí, quem sabe a gente não faz uma série a respeito disso também.
Ok, pessoal? Deixa aí o comentário, curte, compartilha pra gente ver se vocês gostaram de continuar fazendo esse modelo de séries para falar mais esmiuçado sobre os temas que vocês quiserem. Muito obrigado!